Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica, estamos começando a nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. O conteúdo que vamos estudar, Carta do Leitor. Isso mesmo, iremos verificar algumas características desse gênero textual, Carta do Leitor. Agora acompanhe os objetivos. Ler e compreender uma carta do leitor, identificar e analisar tese e argumentos. Isso mesmo. Essas características são fundamentais na carta do leitor, senão ela fica sem conteúdo, ela fica vazia de argumentos. É necessário que tenha um posicionamento, a tese, e a argumentação para sustentar essa tese, essa opinião, esse posicionamento. Vejamos algumas características, uma definição também da carta do leitor. É um gênero textual que permite o diálogo dos leitores com o editor de jornais e revistas ou entre leitores. É geralmente publicada numa seção de cartas de jornais ou revistas como, por exemplo, Painel do Leitor, Fórum dos Leitores, cartas, pode ser ainda cartas à redação, cartas ao editor, enfim, cada meio tem o seu nome específico que julga necessário. Ainda falando sobre o início dessa definição, desses elementos que compõem a carta do leitor. O leitor, ele tem um alvo, esse leitor que é autor, né? Quando ele escreve a carta relacionada a alguma matéria ou algum tema que foi abordado pela revista ou pelo jornal, ele tem como público-alvo do seu texto o editor, as pessoas que trabalham na equipe de edição desse meio de comunicação. Mas, claro, por consequência, terão outros leitores. Quando a carta é editada, passa por um processo de diagramação para entrar no formato do jornal ou da revista e sair no layout, que é o padrão da revista ou do jornal, os leitores que irão ter acesso a esse material na sequência também serão o público-alvo desse leitor. Então ele tem, na verdade, dois públicos, né? O inicial é a pessoa responsável pela matéria que vai receber, que vai ler esse material do leitor e, por consequência, quando é divulgado o texto, no próprio jornal ou na própria revista, os demais leitores que compram, que acessam, que leem de alguma forma esse jornal ou esse meio de comunicação. Ainda, qual é o objetivo da carta do leitor? Seu objetivo é possibilitar ao leitor expressar-se sobre os assuntos publicados em jornais ou revistas ou sobre assuntos polêmicos do momento. Isso mesmo. Como é uma questão de opinião sempre tem alguém que concorda e alguém que discorda. Então, por consequência, o tema, a temática sempre está em torno de alguma polêmica, né? Para ocorrer a polêmica, basta isso, alguém que concorde, alguém que discorde, ou então alguém que pense um pouco diferente ou um pouco parecido, já há uma polêmica ali, né, nesse tema envolvendo, né? Ainda, o leitor ele expressa, ele pode tecer uma crítica, um comentário, ou ainda acrescentar uma informação. O leitor ele tem conhecimento daquele tema, ele acha que poderia ser tratado de uma outra maneira, ou um termo poderia ser melhor empregado, ou não é bem aquilo que está sendo retratado, falta completar. Ele pode escrever um texto e encaminhar para o jornal, para a revista e ter o seu material publicado se o editor achar necessário. Como que é a estrutura de uma carta do leitor? Assim como uma carta pessoal, tem elementos bastante semelhantes. Lembrando, o leitor, que é um autor, né, vai enviar para o editor, a equipe de edição do jornal. Então, é uma pessoa que vai receber esse material. É necessário também, então, que tenha elementos da carta pessoal. Qual é essa estrutura? Então, pode apresentar local e data, vocativo, pode ser só o veículo de comunicação, o nome do veículo, o nome do jornal, da revista, ou se o leitor ele é um leitor bem assíduo e ele sabe o nome do jornalista ou o nome do editor, também ele pode colocar no seu texto, na sua carta, já o nome da pessoa que vai receber esse material. O assunto também, já para saber qual é o assunto que está sendo tratado, que tem um comentário ali, ou ainda a referência, o dia, o nome da notícia, o nome da reportagem, o título, a manchete desse material que o leitor teceu a sua opinião. E o corpo do texto, que é
o próprio texto, né? Que nós temos o posicionamento e toda a argumentação que o leitor escreveu. E ainda não é obrigatório, é opcional, o leitor pode fazer uma despedida para a pessoa que vai receber a carta e, por fim, assinar. A assinatura, sim, é um critério fundamental nesse tipo de texto, como ele é um texto opinativo, como outros, artigo de opinião, editorial, que leva a opinião já do jornal, né, da revista, e o artigo de opinião é um colunista, a carta do leitor também deve ser assinada pela questão dessa característica. Nós temos ali algo subjetivo, que uma pessoa pensou. Então, para não confundir como a opinião de alguém do jornal, é necessária essa assinatura, certo? Ainda sobre o corpo do texto, sobre essa carta que o leitor escreveu para o jornal ou para a revista. Nós temos a introdução, que o leitor deve fazer uma referência à matéria ou à apresentação da tese, ou até mesmo os dois. Então ele aproveita já na introdução e diz qual é a sua opinião e a opinião relacionada a qual material daquele meio de comunicação. Na sequência, nós temos o desenvolvimento, que o leitor vai fazer a fundamentação da tese com a utilização de argumentos. Então ele vai sustentar, vai mostrar exemplos, consequências, causas, tudo relacionado ao que ele colocou como opinião. E a conclusão, onde ele faz a retomada dessa opinião lá do início e apresenta alguma ideia para a solução desse problema, para solucionar esse problema que ele identificou. Agora vejamos um exemplo de carta do leitor. Jornal Comércio do Jaú, 6 de fevereiro de 2016, carta do leitor, consumismo. Muitos dos males que afligem a humanidade e fazem entrever a possibilidade de um futuro trágico são provocados pela mentalidade consumista, na qual estamos inseridos, que é sinônimo de mentalidade egoísta, e se resume na fórmula de possuir tudo logo, sem pensar nas consequências que a nossa atitude pode trazer à própria sobrevivência do planeta. Basta pensar, só para dar um exemplo, na selvagem destruição da floresta amazônica por motivos econômicos, no avanço do deserto na África, na poluição do ar e dos mares e no buraco de ozônio que foi encontrado na atmosfera, na direção dos polos. Todos esses fenômenos foram certamente causados pela ação dos homens. É necessária uma mudança de mentalidade. Deveríamos ser pessoas que não desejam tudo e de uma só vez, para si mesmas. Mas, impulsionados pelo amor, deveríamos ter sempre presentes as necessidades dos outros e, portanto, sabermos renunciar a bens supérfluos para que outros possam ter o necessário. Deveríamos ser também capazes de discernir propostas semelhantes feitas por grupos sociais e políticos, por exemplo, pela redução dos lucros para dar trabalho aos desempregados, um salário que leve em consideração os encargos familiares, a nossa responsabilidade diante do problema ecológico e assim por diante, para poder apoiá-las e formar opiniões. José Camilo Magalhães, Paz de Barros, Jaú, São Paulo. Finalizamos a leitura dessa carta do leitor. Acho que você já conseguiu identificar algumas características que vimos lá no início: posicionamento, argumentação, assinatura. Agora temos um quiz. Muitos dos males que afligem a humanidade e fazem entrever a possibilidade de um futuro trágico são provocados pela mentalidade consumista, na qual estamos inseridos, que é sinônimo de mentalidade egoísta. A finalidade da introdução na carta do leitor é: letra A, contextualizar o argumento que será apresentado. B, apresentar ideias e argumentos sobre o tema. C, indicar o nome completo do remetente, acrescentando opcionalmente sua profissão. E aí, qual é a função da introdução da carta do leitor?
respondeu qual das alternativas A, B ou C mostra a finalidade da introdução em uma carta do leitor. Confira. A letra A finalidade da introdução é contextualizar o argumento que será apresentado. Isso mesmo. Como o tema está sendo iniciado ainda, normalmente na edição o editor acaba tirando o título da carta do leitor, é interessante que na introdução, sim, tenha uma contextualização para depois ele colocar sua argumentação. Então é necessário que ele mostre o que ele pensa, a sua opinião, seu posicionamento e depois, no desenvolvimento, ele traga os argumentos. E falando sobre argumentos, sobre argumentação, vamos verificar aqui alguns argumentos que sim, podemos encontrar em cartas de leitores. Exemplificação. Apresenta um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Princípio. Apresenta um conceito lógico, científico, ético, etc., respeitado por todos. Falando algo sobre esses dois argumentos aqui. Exemplificação. O próprio nome mostra, né? O autor vai utilizar um exemplo, uma situação como exemplo para justificar o seu posicionamento. Já quando o argumento é de princípio, ele vai utilizar um conceito, uma ideia, um pensamento que é defendido por várias pessoas, por muitos. Outros argumentos ainda. Argumento de causa. Apresenta os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer. Argumento de consequência. Apresenta os efeitos, os resultados e os desdobramentos do tema debatido. Isso mesmo, argumento de causa e consequência, né? Normalmente eles podem andar juntos, onde o autor mostra os motivos e na sequência ele mostra os resultados, as consequências do que ele está mostrando, do que ele está argumentando sobre aquele tema. Com base nesses argumentos que acabamos de ver, temos um trecho do texto: na selvagem destruição da floresta amazônica por motivos econômicos, no avanço do deserto na África, na poluição do ar e dos mares e no buraco de ozônio que foi encontrado na atmosfera, na direção dos polos, todos esses fenômenos foram certamente causados pela ação dos homens. No desenvolvimento, quais argumentos são utilizados? Explique-os. Então, nesse trecho, que argumentos o autor utilizou? Respondeu, conseguiu identificar qual é a argumentação utilizada pelo autor? Então confira. Argumento de causa, ao atribuir todos os fenômenos a ações do homem.
argumento de consequência ao relacionar os impactos ao meio ambiente. Isso mesmo, ele utiliza dois argumentos. O primeiro de causa, quando ele mostra que o causador de todos os males é o homem, e a questão da consequência, quando ele mostra que os impactos ali que ele listou são a consequência do homem e do seu consumo. Exercício de número 2, também sobre argumentação. Deveríamos ser pessoas que não desejam tudo e de uma só vez para si mesmas, mas, impulsionados pelo amor, deveríamos ter sempre presentes as necessidades dos outros. Nesse trecho, qual argumento é utilizado? Explique-o considerando que o autor começa a concluir o texto. Isso mesmo. Então, considerando que ele está encaminhando para a conclusão, que ele está finalizando a sua argumentação. Qual argumento ele utiliza? Respondeu? Então confira a possibilidade. O argumento é de princípio, certo? Esse é o argumento. Agora a sequência você pode ter feito com suas palavras, mas veja se a explicação condiz com esse argumento. Pois apresenta algumas convicções de domínio público, como não desejar tudo ao mesmo tempo e importar-se com pessoas. O autor utiliza esse argumento com o objetivo de sugerir soluções para o consumismo. Isso mesmo. Então, o argumento utilizado é algo que várias pessoas acreditam. E a ideia é que ele está encaminhando para o fim do seu texto. Então, ele aponta isso como uma solução para o consumismo desenfreado que ele mostrou lá no início. Agora, exercício de número 3, temos duas perguntas. Letra A. Nesse trecho, qual argumento é utilizado? B. Ele não possui relação com o assunto tratado. Explique. Então, faça a releitura do trecho, encontre qual é o argumento e também faça a explicação por que ele não tem relação com o tema tratado, consumismo.
Encontrou o argumento e conseguiu justificar, explicar por que ele não tem relação com o tema consumismo? Então confira. Letra A. Argumento de exemplificação, pois apresenta situações como a troca de parte dos lucros por vagas de emprego e um salário compatível com as necessidades. Letra B. Os exemplos apresentados têm relação com o mercado de trabalho e não com o consumismo e seus impactos no meio ambiente. Isso mesmo. Nessa conclusão, nesse final da carta do leitor, ele traz a argumentação de exemplificação com duas situações, e essas situações falam sobre a questão do mercado de trabalho, questão de salário, de lucros, e não com a questão do meio ambiente e o impacto do consumismo. Agora temos mais um quiz. O objetivo da apresentação de argumentos é: letra A, narrar algum acontecimento. B, sustentar um posicionamento. C, informar sem fundamentação. Qual é o objetivo da argumentação? Letra A, B ou C. Qual mostra a finalidade dos argumentos em uma carta do leitor? Se você marcou letra B, anotou letra B, sustentar um posicionamento é a resposta correta. Isso mesmo, o papel da argumentação é sustentar a opinião do autor. Estamos chegando ao final e o que vimos nesta aula? Realizamos a leitura de uma carta do leitor, identificamos e analisamos tese e argumentos. Temos ainda as referências do material. Estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima.